Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva de Halloween número 2 e vamos continuar, obviamente, com os mesmos baralhos que na leitura número 1. E se vocês quiserem saber quais são, vocês encontram sempre essa informação nos descritivos dos vídeos todos. Sempre. Estas cartas têm um acabamento assim um bocado emborrachado e não é nada fácil baralhar, não deslizam. Agora parecia que tinha aqui um pelo do smooth, mas não tem. Vamos lá. The Devil. O Diabo. Começamos muito bem. O Ermita. 2 arcanos maiores. Assim, em 2 cartas, 2 arcanos maiores. Eu estou a bocejar um bocado. Para quem não sabe, eu quando bocejo, isto é sinal de que a energia está a ser muito transformada nesta leitura, para todos nós. Tá? E é uma forma que eu tenho de libertar a energia. 7 de ouros saiu na última leitura. Olha que giro, saiu o Pajem de Copas, saltou mesmo, e o Cavaleiro de Copas a seguir. Uau! Cinco de paus, claro. Por baixo do baralho temos Pajem de ouros. Que engraçado, eu há bocado tive uma premonição de que ia ser esta a leitura. Quer dizer, eu não sabia quais eram as cartas que iam sair, nem sabia nada. É como se eu tivesse vindo à minha cabeça, mas foi tudo muito rápido. Momentaneamente veio à minha cabeça um tema e eu pensei, será que este é o tema da leitura? Deve ser, parece-me uma história. E pelos vistos era. Eu vou ter que tirar a outra carta debaixo do baralho, estou a sentir. Rainha de Espadas, exatamente. Portanto, temos o Pajem de ouros debaixo do baralho e a Rainha de Espadas. Transformação e cura. Ora bem, isto é a história de uma mulher. Eu no passado já usei este baralho e fiz uma interpretação semelhante à que eu vou fazer agora, porque está a vir a mesma coisa, é engraçado. Mas eu lembro-me na altura de ter visto aqui uns determinados pormenores nas cartas e agora estou a ver de novo. Eu se pudesse dar um título a esta leitura, eu não vou dar títulos a estas leituras do Halloween, mas se eu desse um título a esta leitura chamava-se Homem do Passado e Homem do Futuro. Era o que eu chamava, Homem do Passado e Homem do Futuro. Existem 2 homens no passado desta mulher. Esta mulher tem, vocês sabem que às vezes a carta do diabo representa a tentação. Uma das grandes tentações desta mulher
é pensar num homem do passado. Existem 2 homens no passado desta mulher que foram relevantes para ela. E há um desses homens em quem ela pensa regularmente. É o homem que está sempre a voltar à mente dela. Um homem provavelmente mais velho do que ela, para algumas pessoas que vão ressoar com a história da mulher, que ela de vez em quando pensa, e é um homem que foi relevante no passado dela. Só que este homem, porque se vocês virem, estão os 2 virados para a esquerda. Eu leio as cartas da esquerda para a direita, certo? A vossa esquerda, não é a minha, isto é a minha direita. A vossa esquerda. Eu leio as cartas da esquerda para a direita, portanto, a esquerda é o passado e a direita é o futuro. Estas 2 pessoas estão a olhar para a esquerda, mostrando-me que este homem, que ela de vez em quando pensa do passado, é o tal homem do passado, estão a ver? Ou seja, este homem já não está em alinhamento com o futuro desta mulher. E às vezes ela pensa nele, mas eu acho que ela no fundo, ela sabe que este não é o homem do futuro dela. Este homem que ela de vez em quando pensa do passado. Porque há 2 homens importantes no passado dela. Calma que eu já lá vou falar do outro. Um desses 2 homens do passado dela que ela de vez em quando pensa, porque ela de vez em quando pensa nos 2, entendem? Há um desses homens do passado dela que ela de vez em quando pensa que pode ser mais velho do que ela e que é uma pessoa que apenas faz parte do passado, já não vai ter futuro com ela. Entendem o que eu estou a dizer? Ela aprendeu bastante com a experiência que ela teve com este homem mais velho, o que quer que isso seja. Ela até pode ter tido uma experiência de ruptura ou de traição com ele e aprendeu imenso através dessa experiência. Ela ganhou muita sabedoria com essa experiência que ela teve com esse homem e ela de vez em quando lembra-se dele. E as lembranças que ela tem dele, ela pode pensar que pensa nele porque ele ainda está alinhado com o futuro dela, mas não é por isso. Ela às vezes pensa nele por causa da memória dela. Ela fica enganada pela memória. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu já deixei de beber café há alguns anos, para aí há mais de 2 anos. E eu quando deixei de beber café, deixei porque começou a saber-me mal. Eu adorava café, bebia 5 cafés por dia, mas de um dia para o outro o café começou a saber-me mal. Estranho. Eu achei estranho, no dia a seguir continuei a beber café, sabia-me mal outra vez. 3 dias depois começou-me a saber mal outra vez e eu pensei, ok, isto é um sinal de que agora sim, porque eu antes já tinha tentado deixar de beber café e nunca resultava, agora isto é um claro sinal de que está na hora de eu deixar. Ok, eu deixei. E a minha vida melhorou bastante desde que eu deixei o café, é engraçado. Deixei completamente. Mas no outro dia, alguém estava a beber café ao pé de mim. E eu senti o cheiro do café. E na minha cabeça veio-me aquele pensamento, ai que cheiro incrível, que cheiro maravilhoso. E eu fiquei momentaneamente com uma vontade de provar o café. Eu não provei, mas eu tenho a certeza absoluta, porque eu já experimentei café, beber café depois de ter largado o café, e sabe-me sempre mal. Eu tenho a certeza absoluta que se fosse prová-lo, sabia mal, porque ele já não está em alinhamento comigo. No entanto, momentaneamente eu fui enganada pela minha memória, por causa de eu ter a memória do cheiro e o cheiro ser agradável, eu fui enganada pela memória dos tempos em que o café me sabia bem. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, ela quando se lembra deste homem, que para alguns de vocês é mais velho do que ela, e que faz parte do passado dela, ela provavelmente lembra-se dos bons momentos com ele, ok? Mas se ela agora se fosse relacionar com ele, não ia dar certo porque este homem já não está alinhado com ela e ia-lhe saber mal, como ao café, estão a perceber? No entanto, ela às vezes é enganada pela memória. A memória dos momentos bons que ela teve com ele às vezes
levanta-se momentaneamente e ela pensa nele, entendem? E ela até pode pensar que isso é um sinal de mais alguma coisa, mas não é um sinal de nada. É um sinal de que ela está a ser enganada pela memória, ok? Agora, temos aqui outra situação. Há um outro homem do passado dela, que também é um homem importante para ela, com quem ela também plantou sementes, com quem ela já plantou alguma coisa com esse homem no passado. Não é este homem mais velho de quem ela de vez em quando pensa, é o outro homem que ela também pensa de vez em quando, com quem ela já plantou sementes, e que esse homem do passado dela é o homem do futuro dela. Estão a perceber? Há um dos homens do passado dela que é o homem do passado e vai continuar a ser o homem do passado. E há um dos homens do passado dela que é o homem do futuro dela. Ok? E só que ela às vezes não sabe distinguir porque é que pensa numa determinada pessoa. Ela às vezes pensa numa pessoa, ela não faz ideia o que é que isso significa e qual a diferença entre pensar numa pessoa porque é uma memória ou pensar numa pessoa porque ela sente que algo se vai manifestar com essa pessoa no futuro. Estão a perceber? E há aqui este outro homem na vida dela, com quem ela já plantou alguma semente, alguma coisa, eles têm uma história, têm alguma coisa um com o outro. Este homem é o homem do futuro dela. E embora haja aqui um compasso de espera para que esta manifestação aconteça, as cartas a seguir estão todas viradas para o futuro. Estão a perceber? Primeiro nós temos as cartas do passado. Isto saiu assim. Tudo virado para o passado. Compasso de espera relacionado com a outra pessoa do passado com quem ela construiu alguma coisa e que é a pessoa do futuro. Mas depois temos todas as outras cartas viradas ao contrário. Viradas para o futuro, está bem? Portanto, há um homem com quem ela já plantou coisas no passado. Há um compasso de espera entre esse passado e este futuro que ela vai ter com ele. Mas esse homem vai regressar à vida dela. Portanto, há um desses homens do passado que ela pensa nele de vez em quando, porque há algo que está a ser manifestado com ele para o futuro dela. É isto. Há um que ela pensa, mas é só uma memória do passado. E há outro que ela pensa porque ela sente que alguma coisa está a ser manifestada para o futuro. Tá? Esse homem vai regressar à vida dela, vai entrar em contacto com ela em termos amorosos, vão começar a comunicar e depois ele vai agir na direção dela, tá? Há um desses homens que vai agir na direção dela e que é o homem do futuro dela. E há outro que vai permanecer no passado, tá? E ela vive este conflito, ela não sabe qual dos homens é uma coisa, qual dos homens é outra. Talvez ela tenha agora tirado aqui alguma dica de qual é que é qual. A mim parece-me que o homem que é do passado e vai permanecer no passado, para alguns de vocês, ele é mais velho do que esta mulher. E para outros de vocês, desses dois homens que ela pensa, o homem mais velho, o que tem mais idade desses dois homens, é o homem do passado dela. É o homem que já não vai fazer parte do futuro. E o homem mais novo é o homem que vai fazer parte do futuro e que aparece aqui muito mais novo, está bem? Esse homem do futuro vem comunicar com ela, vai agir na direção dela em termos amorosos e ela sabe que alguma coisa está a ser preparada para ela a nível de futuro, mas ela não sabendo ao certo qual dos homens é, ela fica muito confusa, ok? E vive aqui um conflito interno, porque ela às vezes lembra-se de um e às vezes lembra-se do outro. É como se ela estivesse a ascender e às vezes a memória do corpo lembra-se do eu dela antigo e a memória dela, do corpo energético dela, lembra-se do eu dela do futuro. Estão a ver? É como se ela tivesse dividido entre passado e futuro. Isto é muito engraçado. Esse homem que vai regressar do futuro, do passado e que é do futuro dela, vai-lhe pedir desculpa. Está bem? Eu vejo que ela se afastou dele no passado, ela cortou relações com ele, ela afastou-se dele. Provavelmente porque ele era bastante imaturo, é o que eu sinto. E ele agora vem numa atitude de pedir desculpa, ou pelo menos vem numa atitude de ter entendido
ter entendido que ele foi imaturo com ela. Ele sabe que foi, tá bem? É isto. Eu vejo que ela foi abandonada por estes dois homens. De alguma forma ela sentiu-se abandonada pelos dois. E por isso é que ela às vezes não entende porque é que uma coisa é uma memória, porque é que a outra coisa é uma premonição do que é que vai acontecer. Desculpem. Estou a sentir aqui qualquer coisa na garganta que tem que sair. Só que há um destes homens que a abandonou porque é o homem do passado e já não vai voltar, ok? E há um outro homem que ela é que se afastou daquele homem que vai voltar para o futuro dela. Foi ela que se afastou, mas antes dela se ter afastado, primeiro ela sentiu que ele abandonava, porque ele não lhe retribuiu o que ela lhe dava. Estão a perceber? Esse homem é o homem que está no futuro dela e que ela cortou relações com ele porque ele não retribuía a mesma energia que ela dava, ok? Esse homem não retribuía a mesma energia que ela dava por uma questão de orgulho, ego, vaidade. Olhem aqui o pavão, que representa orgulho, representa ego, representa vaidade, tá? Esse homem afastou-se dela por uma questão de ego, mas ele gosta dela. E ele vai regressar por causa disso, ok? Vocês veem na mesma que está aqui um homem mais novo e um homem mais velho? Ou seja, isto nota que o homem cresceu. Tá bem? Ele não lhe dava o retorno que ela queria na altura e ela sentiu-se abandonada por ele. Mas ele era imaturo e isso fez com que ela se afastasse dele, ok? No entanto, ele agora já cresceu e eu vejo que ele regressa com menos ego, menos arrogância, regressa com intenções amorosas, tá bem? Mas houve um período de pausa em que ele não fez nada. Simplesmente esteve a curar e esteve com ele próprio, tá? E ela manteve-se afastada dele, para o bem dela. Foi isto que aconteceu aqui. É este o homem do futuro dela. Porque o outro homem que ela às vezes pensa do passado, é um homem apenas do passado, não vai voltar, ok? Yes, eu sabia que ia sair esta carta. Ele vai voltar, o homem que vai voltar muito mais maduro do que era. Olha aqui, Rei de Copas. Eu sabia, porque olha aqui, saiu o Pajem de Copas, que é ele entrar em comunicação com ela. Saiu o Cavaleiro de Copas, que é ele a entrar, ele fazer ações na direção dela para demonstrar o interesse e a expressar emoções, e saiu o Rei de Copas. Eu sabia que ia ser o Rei de Copas, porque eu sinto que ele já está numa energia mais madura de quem quer partilhar os sentimentos com ela, coisa que no passado não aconteceu. Ok? Ele vem com uma oferta palpável na matéria para ela. Ele quer se comprometer com ela, quer construir algo, isto é o As de Ouros, algo concreto na matéria com ela, é isso que ele quer. Porque ele já dominou também a nível financeiro, a nível de trabalho, este homem está muito bem, este que faz parte do futuro dela. E ele quer partilhar essa abundância com ela. E ele sabe que foi imaturo no passado. Pronto. Só que ele gosta dela e sempre gostou. E ele foi imaturo porque às vezes é assim. Às vezes nós não crescemos logo, né? Crescemos mais tarde. 10 de copas, eu sabia. Ele tem muito amor por ela. Ok? Muito amor. 10 de copas. Ele quer construir uma família com ela. E este é o homem do futuro dela, que também é do passado. Há um dos homens do passado que é só do passado. E há um dos homens do passado que é do futuro. Olha, e as coisas vão andar para a frente. Se estiveram paradas, vão andar finalmente para a frente. Nós temos a carta do carro.
E houve uma paragem, não há dúvida. Nós temos aqui o 7 de ouros que fala de paragem. Temos o 4 de espadas que mostra um indivíduo a relaxar, que foi ele a não fazer absolutamente nada em relação a ela. Mas depois temos o rei de ouros que mostra ele a avançar na direção dela para expressar sentimentos de uma forma mais compreensiva, de uma forma mais madura do que no passado. Vamos ver o que é que vem aqui mais. Portanto, ela não precisa mais de viver nesta confusão mental que ela vive. Porque há um homem que é mesmo só do passado e não vai regressar à vida dela. E há outro que vai regressar. Este homem que vai regressar à vida dela é alguém que ela já ajudou no passado. Ela já ajudou este homem no passado, este que vai regressar à vida dela. Porque eu disse que ele não retribuía aquilo que ela lhe dava a ele. Ela deu-lhe muito mais a ele do que ele deu a ela. Ela suportou-o de alguma forma no passado. Ele não dava o retorno. Estão a perceber? Na altura, o que fez com que ela se sentisse abandonada e o que fez com que ela tivesse vontade de parar de lhe dar. E a partir de certa altura ela parou de se sentir assim uma mártir e resolveu ir-se embora, ok? Cortar a relação com ele. Mas é só para vocês tentarem perceber de quem é que é este homem que eu estou a falar. Ela já cuidou dele de alguma forma, já o ajudou, já o amparou em momentos difíceis. E o amor conquista toda a gente. Portanto, esse amor que ela lhe deu naquela altura, a dedicação, mesmo que ele não tenha retribuído na altura porque ele era imaturo, aquilo plantou uma semente na vida dele. Porque ele nunca mais se esqueceu dela. E o amor conquista toda a gente. O carinho que ela lhe dedicou, o amor que ela lhe dedicou, conquistou o coração dele. Entendem? Deixou uma marca positiva nele. Que ele nunca se esqueceu. É por isso que ele vai regressar. Portanto, esse amor foi a razão. Essa dedicação que ela lhe deu foi uma das razões que fez este homem perceber que ela é a mulher certa para ele e é a mulher da vida dele. E olhem aqui outra vez, uma mulher com duas caveiras. 2 homens do passado. Só que lá está, um está de frente, como ela. É o homem do futuro. E há um que está virado para o passado e que já não vai voltar. Está bem? Mas o carinho que ela deu a este homem que vai voltar, o carinho, a atenção, o apoio que ela deu naquela altura em que ele precisou, marcou-lhe positivamente a um ponto em que ele tem vontade de regressar para a vida dela por causa desse carinho, por causa desse apoio, por causa desse amor que ela lhe deu. Tão bonito. Isto é bonito. E está a chegar a hora, está bem? Desta situação se revelar. Esta carta diz é tempo de mudança. Eu vejo que está na hora desta situação abrir. Está bem? E vê-se aqui muitos mecanismos, parecem de relógio. Eu acho que está na hora desta situação abrir. Este homem está prestes a entrar na vida dela. A regressar à vida dela. The power of 3. O poder do 3. Portanto, o 3 pode ser um número importante para alguém que vem a este vídeo, porque isto fala o poder do 3. Isto também pode indicar que este homem que vai regressar à vida dela já veio e voltou várias vezes. E se calhar esta é a 3ª vez que ele tenta realmente se aproximar dela. Eu acho que eles já tiveram próximos, depois romperam, depois estiveram próximos, depois romperam, e agora vão estar próximos a 3ª vez. E costuma-se dizer, à 3ª de vez. À 3ª de vez, vocês sabem. Portanto, agora ele vem e fica. Chega de dança, vem para a frente, vem para trás. Isso é na dança. Isso é na dança, não é no amor. Portanto, os dois passaram por um período grande de crescimento pessoal, que foi necessário para que agora haja toda esta tomada de consciência,
todo este regresso deste homem do passado, foi necessário crescimento pessoal do lado dela e crescimento pessoal do lado dele, porque ele era muito imaturo, ok? E só assim a coisa se torna possível. E esta carta também me está aqui a falar que esta união destas duas pessoas vai contribuir em grande para o crescimento pessoal um do outro, ok? Vamos tirar o pequenino. Ok, eles ainda não têm as coisas terminadas entre eles. Carta do Saturno. Isto pode interessar a alguém que vem aqui que é da astrologia, ok? Mas vocês vão saber o que é. Agora, no que toca à informação que eu tenho que dar, o que o Saturno me está a querer dizer é que estas duas pessoas ainda têm coisas para resolver uma com a outra, tá? Coisas que trazem de vidas passadas, coisas kármicas, que fazem estas duas pessoas regressar à vida uma da outra, tá? Não tem que ser coisas más, são apenas coisas kármicas, coisas que ficaram pendentes, ou seja, esta relação ainda não terminou. A parte emocional ainda tem que ser vivida, a água, que fala de emoções. Eles ainda não tiveram uma experiência emocional próxima um com o outro que fosse suficiente para limpar as tais coisas de vidas passadas que eles ainda trazem para resolver. Estão a perceber? Portanto, ainda têm que resolver estas coisas um com o outro. Este homem no passado foi tóxico para ela. Porquê? Porque ele só tirava proveito da bondade dela. Mas hoje em dia é essa bondade que ele lhe deu que está a fazer com que ele regresse à vida dela. Não é engraçado? Aquilo que era uma dinâmica tóxica no passado tornou-se completamente uma dinâmica não tóxica agora. Mas é isto que se calhar ele tem que compensar agora. Se calhar pode não ser de vidas passadas, se calhar é desta vida que ele ainda tem que compensar a energia tóxica que ele trouxe para a vida dela. Ele agora vai ter que regressar para lhe trazer uma energia pura, como a água. Uma energia de amor pura. Se calhar é este o karma que ele tem que pagar em relação a ela. É porque ele não retribuiu o amor que ela lhe deu no passado. E agora sim, ele está pronto para lhe estender a mão. Coisa que no passado não aconteceu. Ele agora tem coisas para lhe dar. É isto que eu vejo. Uau! Portanto, que história tão específica. Uma mulher com 2 homens na cabeça. Enfim, isto vai servir para mais do que uma pessoa que eu sei, a 100%. Eu vou dar continuidade a esta leitura na extensão. Se vocês quiserem adquirir o acesso, vocês encontram um link aqui em baixo, tá? Muito obrigada por terem visto e beijinhos a todos e até breve. Tchau, tchau.